Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Ah, me desculpe. Eu terminei de assistir aquela nova série, Round Six, e fiquei com essa musiquinha na cabeça. Batatinha frita, um, dois, três. Você teria coragem de jogar com aquela boneca gigante? Bom, a questão é que essa série me fez lembrar de algumas lendas urbanas da Coreia do Sul. Então hoje eu vou te contar algumas. Para você conhecer um pouco mais das histórias do país. O que você me diz, ah? Olha, e algumas delas me foram contadas por um amigo coreano, Victor Lee, há muito tempo atrás. Ao redor do mundo, uma lenda urbana, que já se tornou clássica, costuma ter sua própria versão em diferentes países. E ela acabou ganhando destaque na Coreia do Sul em 2013. Você faz ideia de qual eu estou falando? Eu ouvi. A lenda do roubo de órgãos? Foi isso? Foi. Ah, mas não é exatamente essa mesma? Então, no país, a história teve origem na cidade de Gwangju. E ao contrário de outras versões da lenda, dessa vez, a captura da tela de uma conversa serviu como prova. No bate-papo entre duas pessoas que não revelaram seus nomes, uma delas dizia que um conhecido havia sido sequestrado e teve o rim roubado. É o clássico, o amigo do primo do meu tio que me contou, sabe aquela história? Pois é. Só que ainda assim, a conversa não deixa de ser tensa. Uma das pessoas estava avisando ao amigo sobre o enorme perigo de se pegar um táxi à noite. Isso porque o tal do conhecido estava bêbado quando entrou no veículo e desmaiou, depois que o motorista o espetou com uma agulha no pescoço. Para onde o passageiro foi levado é um verdadeiro mistério. O que sabemos é que ele acordou horas mais tarde em um campo nos limites da cidade. E à medida com que ele recobrava a consciência, uma dor insuportável começou a crescer em seu abdômen. Quando finalmente percebeu que estava sangrando muito, a vítima foi para o hospital o mais rápido possível. E assim que os médicos o estabilizaram, veio a notícia chocante. Ele tinha perdido um rim. A estrutura da história é clássica, como você pode ver. Mas isso não impediu que as pessoas ficassem com medo de se tornarem uma vítima. Foi por isso que, surpreendentemente, as autoridades divulgaram que o trabalho dos taxistas em Gwangju começou a ser prejudicado pela lenda. Simplesmente porque as pessoas estavam com medo de serem sequestradas depois de entrarem em um táxi. Mas e você? Nessa época em que as histórias se espalham facilmente pelas redes sociais, você acreditaria em um caso como esse? Agora, uma lenda que eu acho que você teria que ver com os próprios olhos para acreditar é a de Daogyao Goshin, o fantasma sem rosto. O único problema é que, se você se encontrasse com essa criatura, talvez você não sobrevivesse para contar a história. E como o próprio nome diz, esse é um espírito que aparece sem os olhos, nariz ou mesmo a boca. Em algumas versões, a criatura não tem nem as pernas ou os braços. Com características desse tipo, não é surpresa que esse seja um dos fantasmas que mais dão medo por lá. Por ser uma das lendas mais tradicionais da Coreia do Sul, sua origem vem de séculos no passado. No país, a memória que se tem das pessoas é um elemento cultural muito importante. E é daí que surge o Daogyao Goshin,
Ele seria o fantasma de uma pessoa que morreu sem receber uma despedida adequada e que acabou caindo no esquecimento. A consequência? O indivíduo voltaria ao mundo dos vivos, agora sem o rosto, já que ninguém se lembra de sua personalidade. Não se lembra dos defeitos, das qualidades, dos momentos de alegria, tristeza. Os fantasmas sem rosto vivem na solidão, isolados em regiões montanhosas, esperando que alguma coisa aconteça para que possam seguir adiante depois da morte. Mas, se eu fosse você, não me atreveria a me aproximar. Dizem que o menor dos sinais de que um Dalgyal Guoxin está próximo significa que a morte também está chegando. Mas, se você se interessou por essa lenda, a minha dica é que você dê uma chance para a série A Maldição da Mansão Bly. Você vai se surpreender. Enquanto isso, me diz uma coisa. Você sente dores nas costas? Bem nessa região aqui, nos ombros? Sente um certo incômodo? Como... sabe, como se estivesse carregando um peso? Bom, eu não sou nenhum médico, mas talvez eu tenha o diagnóstico para isso. Preste atenção nessa lenda. Ela fala de um casal que vivia brigando em casa, na frente do filho pequeno. E quanto mais o tempo passava, mais violentas se tornavam as brigas. Um dia, um surto de raiva, o marido assassinou a esposa. Só que ao invés de se entregar para as autoridades, o homem acobertou o crime, escondeu o corpo, inventou uma história e continuou a vida. Mas ele achou uma coisa estranha. Mesmo vivendo meses com a ausência da mãe, a criança jamais chorou ou perguntou sobre a ausência dela. No início, o pai achou que poderia ser só uma reação da criança. Mas logo ele percebeu que era melhor questionar o filho. Você não sente falta da sua mãe, pequeno? Por que você nunca pergunta por ela? Foi então que a criança olhou para uma região um pouco mais acima aqui da cabeça do pai e simplesmente respondeu que estava bem, mas que já se perguntava há meses por que o pai sempre estava carregando a mamãe nas costas. Mas então, você ainda quer que eu dê o diagnóstico para as suas dores nos ombros? Oh. Bom, em relação à próxima lenda sul-coreana, deixe-me apenas dizer que você não pode ir embora sem escutá-la. Hein? Fique quieto aí. Ela serve como um aviso para quem usa elevadores constantemente. Dizem que uma moça de 19 anos morava no 14º andar de um prédio. Infelizmente, eu vou ficar te devendo a cidade em questão. Bom, mas o fato é que ela sempre voltava para casa à noite depois de suas aulas na faculdade. Nada de estranho, nunca havia acontecido no prédio. Até que, em um dia, quando as portas do elevador estavam quase fechando, as mãos de alguém passaram entre elas para que a pessoa também pudesse subir. Era um homem alto, bonito. Dizem que parecia um empresário. Ele olhou para o botão acionado do 14º e perguntou para a jovem se era o andar em que ela morava.
Ao receber um sim como resposta, o homem apertou o botão do 13º e disse que era o seu andar. Só que isso não passava de uma mentira. O homem e a moça flertaram rapidamente enquanto o elevador subia. Nada muito profundo. Apenas um bate-papo curioso. Foi então que assim que o homem saiu para o 13º, ele simplesmente puxou uma faca da cintura. Abriu um sorriso maligno no rosto e disse calmamente: "Vejo você no andar de cima." Sem conseguir sair antes que as portas se fechassem, a jovem deu seus últimos suspiros no curto intervalo entre o 13º e o 14º andar. Ela foi brutalmente assassinada assim que as portas do elevador abriram de novo. E o homem? Bom, nunca mais foi visto. O que dizem é que ele continua perambulando pelos elevadores dos prédios em busca da próxima vítima. Eu vou deixar você refletindo com essas lendas. Mas quem sabe eu não volte para uma parte 2. Você que decide.